Sejam bem-vindos ao Dicas para Mulheres. No último vídeo falamos sobre a diferença entre menopausa e climatério. Hoje vamos falar sobre os principais sintomas. Como a lista é um pouco grande, vamos dividir em duas partes. Você sabia que algumas mulheres associam os sintomas da menopausa somente às ondas de calor e os fogachos? Pois é, muitas, por não sentirem esses sintomas, pensam que estão entrando nessa nova fase da vida sem nenhum problema. Mas é bom ficar atentas, pois os sintomas vão desde calor, a alterações do humor e memória fraca. Artigo do Dr. Pedro Pinheiro. Conheça agora 25 sintomas da menopausa e do climatério. Esses sinais e sintomas incluem aqueles que ocorrem nos períodos pré-menopausa e pós-menopausa. Ondas de calor, fogacho. O fogacho, também chamado de afrontamento, são as famosas ondas de calor que ocorrem no climatério. O fogacho é o sintoma mais comum da menopausa, ocorrendo em mais de 80% das mulheres. Os calores são causados pela redução da produção de estrogênio, o que provoca uma desregulação do termostato normal do corpo. Os afrontamentos iniciam-se no período pré-menopausa e costumam durar até 2 anos após a menopausa. Durante o restante do climatério, eles costumam desaparecer, mas cerca de 10% das mulheres permanecem tendo-os por muito tempo, algumas até os 70 anos. A pior fase dos calores costuma ser no ano anterior à menopausa. O fogacho geralmente começa como uma súbita sensação de calor centralizado na parte superior do tórax e rosto, mas que rapidamente torna-se generalizada. A sensação de calor dura de 2 a 4 minutos, é frequentemente associada a uma transpiração abundante e, ocasionalmente, palpitações. Também são comuns a ocorrência de calafrios, tremores e um sentimento de ansiedade. A frequência dos afrontamentos varia muito, desde apenas 1 ou 2 episódios por dia até dezenas de episódios ao longo das 24 horas. As ondas de calor são particularmente comuns à noite. Suores noturnos. A sudorese noturna é uma variante dos fogachos. Em algumas mulheres, os afrontamentos ocorrem predominantemente à noite, provocando uma intensa sudorese durante o período do sono. Em muitos casos, esses afrontamentos noturnos atrapalham o sono e agravam os sintomas de cansaço e irritação da perimenopausa. O consumo de bebidas alcoólicas durante o dia e um quarto mal ventilado colaboraram para o agravamento dos afrontamentos noturnos. Distúrbios do sono. Os afrontamentos noturnos, como já referido, são importante causa de perturbação do sono no período pré-menopausa. Eles, porém, não são os únicos. Muitas mulheres na pré-menopausa têm dificuldades para dormir mesmo na ausência dos fogachos. A insônia pode surgir até 7 anos antes da menopausa e costuma se agravar no último ano da pré-menopausa. Mulheres ansiosas ou deprimidas costumam ser aquelas com maior dificuldade para dormir. Menstruação irregular. Alterações do período menstrual já podem ocorrer antes mesmo da mulher entrar no período pré-menopausa. Inicialmente, as alterações são sutis e incluem mudanças na intensidade do sangramento e encurtamento do ciclo. Conforme a menopausa vai se aproximando, as alterações menstruais se tornam mais óbvias. O ciclo agora passa a ser irregular e torna-se mais longo, podendo durar 40 a 50 dias. O volume menstrual se altera, para mais ou para menos, e escapes podem ocorrer no meio do ciclo. A menstruação vai se tornando cada vez mais irregular, até desaparecer. A mulher na pré-menopausa não tem como saber quando será sua última menstruação. O diagnóstico da menopausa só pode ser estabelecido retrospectivamente, quando a mulher completar 1 ano sem menstruar novamente. Depressão. Mulheres na pré-menopausa têm 2,5 vezes mais chances de entrar em depressão do que em outras fases da vida. O risco é ainda maior naquelas que têm severos sintomas da pré-menopausa, principalmente fogachos e distúrbios do sono. A depressão também pode ocorrer em mulheres que se veem aproximando-se da menopausa e ainda desejam engravidar. Acredita-se que a redução dos níveis de estrogênio, associada aos sintomas incômodos da pré-menopausa
e ao fato da mulher reconhecer que está ultrapassando a fronteira entre a juventude e a velhice, colaborem para uma maior incidência de depressão neste período. Após o primeiro ano de climatério, o risco de depressão começa a cair. Ansiedade. A ansiedade durante a pré-menopausa é provavelmente causada pela queda nos níveis de estrogênio circulantes no corpo, o que reduz a produção de neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, como a serotonina e a dopamina. Variações súbitas do humor. Pelos mesmos motivos expostos no tópico anterior, a flutuação dos níveis de estrogênio é responsável pela grande variedade do humor das mulheres no período pré-menopausa. Durante um único dia, a mulher pode alternar entre euforia, raiva e tristeza, sem haver um motivo real para tal. Quando os sintomas físicos da menopausa são importantes, os sintomas emocionais também costumam ser. Secura vaginal. O revestimento da vagina é composto por tecidos dependentes de estrogênio. A deficiência de estrogênio que ocorre na menopausa leva ao adelgaçamento do epitélio vaginal, resultando em atrofia da vagina, vaginite atrófica, e sintomas de secura vaginal, coceira e dor durante o ato sexual, chamada de dispareunia. A secura vaginal inicia-se na pré-menopausa, mas torna-se realmente evidente no climatério. Redução da libido. As alterações hormonais típicas da menopausa são as responsáveis pela redução da libido na mulher. Além disso, a própria secura vaginal pode tornar o ato sexual doloroso, o que, aliado a uma redução do aporte de sangue para a região vaginal e vulvar pela deficiência de estrogênio, pode reduzir a capacidade da mulher de ter prazer com o sexo. Memória fraca. O estrogênio também parece ter importante papel no funcionamento normal do cérebro feminino. Na pré-menopausa, as mulheres podem começar a ter lapsos de memória de curto prazo, tornando-se mais comuns esquecimentos triviais, tais como onde guardou as chaves, aniversários de amigos e datas de reuniões. Em geral, não é nada muito grave, mas em pessoas muito metódicas, pode ser algo que gere grande incômodo. Os lapsos de memória são mais comuns em mulheres deprimidas, estressadas ou muito cansadas. Dificuldade de concentração. Seguindo a mesma lógica do tópico anterior, as alterações dos níveis de estrogênio causam alterações na capacidade de concentração das mulheres na pré-menopausa. Além disso, os outros sintomas da menopausa, como insônia, cansaço, ansiedade, fogachos, etc., também colaboram para uma menor capacidade de se focar nos estudos ou no trabalho. Desejamos um dia precioso e até a próxima dica.